Já aconteceu contigo e com o teu time de vendas, eu tenho certeza disso. Chegar na hora da negociação, na hora de apresentar a proposta e o cliente apresentar a objeção preço. Dizer que tá caro, dizer que precisa pensar, que ficou acima. Eu vou trazer aqui nesse vídeo 3 motivos pelo qual isso acontece, tá? Então, desde já te convido, se tu é um gestor comercial, anota isso e depois conversa com o teu time para validar. Se tu é um vendedor que é de um time comercial, compartilha com os teus colegas, não seja egoísta, e também com o teu gerente de vendas para vocês debaterem sobre isso. E se tu é um dono de negócio que tem um head comercial, um gestor comercial, manda para ele analisar isso com o teu vídeo e bora lá para os conteúdos. Existem várias coisas que podem ocasionar essa objeção do preço, tá? Eu vou falar de 3 aqui porque são as 3 mais comuns. É claro que pode ter mais coisas, então comenta aqui. Mas as 3 questões mais comuns que tem e como que tu vai lidar com isso, tá? A primeira delas, ela nasce na qualificação. Tudo que acontece de errado na hora do fechamento veio na qualificação. Eu já falei aqui em outros conteúdos que para mim, na minha opinião, e aí eu tô começando até a achar que eu tô ficando sozinho nisso, na minha opinião, objeção não tem que ser surpresa. Eu nunca disse que objeção não existe, que não tem que ter objeção, que tu tem que ser o cara que não tem objeção porque tu é muito bom. Eu não disse isso. Mas a objeção ela não tem que ser surpresa. Se ela for surpresa, tu tem que te certificar, o teu time de vendas tem que se certificar de que a surpresa não veio por falha nossa. Então, o primeiro motivo pelo qual o cliente vai te apresentar uma objeção de preço foi porque tu não mapeou corretamente o orçamento dele, ou na pré-qualificação quando tu fez uma ligação, ou na qualificação. A gente tem esses 2 momentos para analisar isso. Muitas empresas usam a prática de, na pré-qualificação, já tentar mapear alguma questão referente a limite financeiro. Mas na qualificação é obrigatório tu fazer isso. Se tu não faz isso na pré-qualificação, na qualificação tu tem que fazer isso. Tu tem que chegar para o teu cliente em algum momento da conversa ali, da investigação, e mapear com ele o porte que ele tem, o potencial de orçamento que ele tem, o que ele pensou em investir ou o que ele está disposto a investir para resolver aquele problema. Existem vários frameworks que mapeiam isso, né? O GPCT BACI, por exemplo, o próprio Bunch, né? O Drive, que eu uso também e apresento ali para os meus clientes, eles mapeiam isso. Tu tem que mapear o orçamento do teu cliente porque tu precisa montar algo para ele de acordo com a capacidade de investimento dele, ou também para tu descartar essa possibilidade. Vamos supor que o teu produto mais barato, a tua solução mais acessível, custe R$2.000 e o teu cliente diga para ti que ele tem R$1.000 para investir. Tu já sabe ali que ele não é o teu perfil de cliente para investimento. É óbvio que tu não vai pegar e ele vai dizer assim, R$1.000, e tu vai, tá bom, então acho que eu não te atendo, muito obrigado. A investigação, ela serve para que tu entenda se o cliente realmente tem aqueles R$1.000 ou se ele tá te dando aquele valor só por dizer, só para testar ou para te conhecer, ou daqui a pouco ele tá fazendo um cliente oculto, tu não vai saber. Tu tem que investigar com mais profundidade, não é simplesmente o cliente te dar um orçamento e tu aceitar isso, principalmente se for abaixo do teu ticket mais baixo, do teu ticket de entrada, do teu produto de entrada. Então o primeiro motivo pelo qual o cliente pode trazer para ti a objeção preço é tu não ter mapeado na qualificação a capacidade de investimento dele, tu não ter investigado com ele na qualificação o poder de orçamento, de investimento que ele tem para a tua solução. O que nos leva para a segunda causa, né? O segundo motivo pelo qual o cliente pode trazer para ti a objeção preço. Se tu mapeou a parte de orçamento, se tu entendeu o teu cliente e se tu, na qualificação, sempre na qualificação, se tu fez ele verbalizar uma dor real, se tu fez ele perceber que ele precisa resolver aquilo agora e contigo, tu tem que ter feito uma boa oferta. Tu tem que ter feito uma oferta dentro daquilo que tu mapeou com ele, dentro daquilo que ele trouxe de problema, e uma oferta que realmente vá solucionar
o problema dele. Ele precisa enxergar valor naquilo. Se o cliente não enxergar valor naquilo, ele vai, obviamente, para o preço. Ele pode estar cotando com outras soluções, ele pode estar pensando em usar aquele dinheiro para uma outra coisa. Então, na qualificação, tu tem que entender com profundidade qual é o problema dele, qual é a dor que ele tá sentindo, fazer ele sentir urgência naquilo, ele perceber pelas palavras dele que ele precisa resolver aquilo o quanto antes, e aí na hora de tu montar a oferta, tu tem que montar a oferta baseada naquilo. Tu tem que mostrar valor naquela oferta, porque se ele não perceber valor, se ele não entender que ele precisa resolver aquilo agora, e se ele não perceber que, puxa, essa é a solução que eu preciso para resolver isso agora, ele vai para o preço. Ele vai te trazer a objeção de preço, e aí, quando tu entrar na guerra de preço, cara, é bem difícil de tu contornar, sabe? Porque daí tu acaba entrando numa situação, num momento em que tu vai ter que combater preço com preço e tu não vai combater valor. E se tu tentar buscar o valor da solução depois, aí, cara, tu corre o risco de entrar em conflito com o teu cliente. E se tu entrar em conflito com o cliente, o rapport que tu criou lá na qualificação, ele se quebra. E o que eu quero dizer com não entrar em conflito com o teu cliente? Tu precisa ter validado com ele na qualificação tudo isso que eu tô te falando, né? O orçamento, tu tem que fazer ele verbalizar o problema, tu tem que fazer ele sentir que, puxa, eu realmente preciso resolver isso agora, e tu precisa fazer ele te dizer tudo aquilo que tu tem que entregar para ele resolver aquele problema. Porque quando ele trouxer a objeção preço e for um problema de oferta, de ele não ter percebido o valor, tu tenta recapitular com ele, tu busca recapitular com ele tudo aquilo que foi conversado na reunião anterior. E aí tu diz para ele, olha só, tu me disse isso, tu me disse aquilo, a gente também conversou sobre tal situação. Então, para resolver isso aqui, para resolver aquilo ali, para a gente eliminar tal problema, a solução que eu te trouxe é essa. Dentro do que tu me trouxe de expectativa financeira, eu coloquei essa personalização aqui na nossa oferta. Então, ele precisa perceber valor naquilo, porque se ele não perceber valor naquilo, ele vai te comparar com qualquer outro tipo de solução, ou até mesmo com qualquer outro tipo de investimento que ele queira fazer em alguma outra área. E aí, por último, e não menos importante, porque é uma coisa que acontece também, é o cliente ter mentido para ti. Isso pode acontecer. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. O cliente diz para ti que ele pode pagar 1.000 porque ele tá querendo barganhar por baixo, quando na verdade ele pode investir 2.000, 3.000 talvez. E é por isso que quando ele te der o valor, tu não pode simplesmente aceitar. Tu tem que entender e investigar, perguntar mais, até porque tu tá na reunião de qualificação com ele, não só para entender só as dores dele, não só para ele te dizer tudo que ele precisa, tudo que tu precisa ter para ele comprar de ti. Tu tá lá para tentar mapear se realmente é uma oportunidade real. Então tu precisa perguntar. Às vezes o cliente vai dizer para ti que tem 1.000 quando ele tem 3, 4.000. Às vezes ele vai dizer para ti que tem 10 quando na verdade ele tem 5. Então o terceiro motivo pelo qual a objeção preço pode aparecer está na mentira do cliente. Isso acontece. Às vezes o cliente não necessariamente vai mentir para ti, mas ele pode, às vezes, cometer um equívoco. Isso já aconteceu comigo, de um cliente dizer para mim que tinha um determinado valor, eu apresentei a proposta dentro do valor que estimado, e ele disse para mim, cara, eu achei que eu podia fazer assim, na verdade, a ideia é um pouco mais abaixo disso, e aí tu pode contornar isso negociando prazo, negociando parcelamento, daqui a pouco pode mexer alguma coisa no escopo, né? Mas nunca, em hipótese alguma, tu dê o desconto de graça. E outra coisa, tá? Uma dica bônus aqui. Se tu vai negociar o preço com o cliente, como eu já acabei de dizer, nunca dê o desconto. Negocie o desconto. O desconto tem que ser uma troca. Mas, muito importante, tá? Tome cuidado para tu não dar muitas opções. Se o teu produto, se a tua solução custa 3.000 reais e o cliente diz para ti que tem 2, primeiro não tenta baixar para os 2 direto, tenta chegar o mais próximo possível ou tenta renegociar prazo, parcelamento, mas cuida para não baixar muito o teu valor, porque isso vai passar para o teu cliente a mensagem de que, poxa,
ele estava me cobrando 3, mas está aceitando fechar por 1.800, significa que ele realmente podia ter cobrado aqueles 1.800. Aí a tua credibilidade ela já começa a perder valor, né? A tua credibilidade ela começa a diminuir e aí, puxa, como é que tu vai ter a seriedade do teu negócio, a seriedade do que tu tá vendendo, se tu tá cobrando 3 e fecha por 1.800, por exemplo. Tenta manter a negociação do desconto dentro de uma faixa permissível, uma faixa acessível, uma faixa real, que seja uma média de mercado. Porque o cliente ele pode estar mentindo ou ele pode ter se enganado. Ou no meio do caminho aconteceu uma situação emergencial e ele precisa mexer em alguns orçamentos. Então, assim, só para a gente recapitular rapidamente, 3 motivos que eu trouxe aqui nesse vídeo pelo qual o teu cliente apresenta a objeção preço. Primeiro, ela não tem que ser uma surpresa. Segundo, ela precisa ser mapeada antes, justamente para não ter surpresa. E mesmo que ela apareça para ti, tu tenha esses argumentos para tu usar. O orçamento que tu mapeou, a oferta que tu validou com o cliente na reunião de qualificação, ou investigar parcelamento, prazo, alguma coisa que tu possa mexer na negociação para ajustar esse valor que o cliente trouxe como objeção de preço. Na maioria das vezes a objeção preço, ela não é por causa do preço. Na maioria das vezes ela é ou porque tu não mapeou o orçamento bem, principalmente porque tu não construiu a oferta, tu não gerou a urgência nele, ou porque o cliente mentiu para ti. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Conta aqui para mim se fez sentido para ti, se tem mais algum tipo de motivo pelo qual o cliente traz objeção preço na tua realidade atual. E eu te convido para se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos conteúdos. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso.